Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão de lançamento do número 14 dos cadernos do Arquivo Municipal, que é dedicada à temática da Revolução Liberal. Informo que estamos aqui com alguns problemas técnicos nas instalações do arquivo e, portanto, serei muito breve nesta minha apresentação inicial. Voltarei depois, no final, dar mais algumas informações em relação a esta edição especial dos cadernos municipais. Gostaria também, ainda assim, de agradecer a presença do professor Dr. José Guilherme Vitorino, do Conselho de Administração da Cooperativa Universitária da Universidade Nova de Lisboa, que é nossa parceira nesta edição especial dos cadernos, e também ao professor Dr. José Subtil, que é coordenador científico destes dois números dedicados a esta temática, o número 14 e 15, e que nos irá fazer uma conferência dedicada a este tema. Eu não demoro mais tempo nesta minha intervenção inicial, voltarei então no final e passo desde já a palavra então ao professor Dr. José Guilherme Vitorino, a quem mais uma vez agradeço. Até já. Muito boa tarde a todos. Quero, de forma necessariamente breve, também agradecer a vossa presença neste lançamento. É com satisfação que aqui me encontro hoje e a explicação para este mero apontamento, digamos assim, da minha parte, deve-se ao convite que me foi dirigido pelo professor José Subtil, que também agradeço, e a duas razões que aqui me trazem e que, como já foi referido, levaram a entidade instituidora da UAL, a Cooperativa de Ensino Universitário, a associar-se a esta iniciativa. A primeira razão deve-se ao facto deste número duplo da prestigiada revista Cadernos do Arquivo Municipal, para lá de outros artigos de notáveis autores, ter contado com uma colaboração, eu diria, assinalável de docentes e investigadores da Universidade Autónoma de Lisboa, como o próprio professor José Subtil, aliás, como já referido, coordenador científico desta publicação, mas também, por exemplo, dos professores José Amado Mendes e Telma Matos Ruas. A segunda razão prende-se com a temática subjacente a esta edição dos cadernos. A UAL é uma instituição que se revê necessariamente na evocação desta efeméride incontornável, os 200 anos da Revolução Liberal de 1820. Um momento histórico, como sabemos, decisivo para a modernização do país e apesar de todos os interregnos, para o primado do Estado de Direito Democrático que hoje vivemos, um valor, eu diria, ainda mais precioso numa época tão propensa ao ressurgimento de iliberalismos de diversos quadrantes. Em suma, estamos perante uma publicação científica cujo vasto repositório de investigação inédita e elevados padrões de exigência não só estimula e dignifica a investigação produzida na UAL, como toda a academia. E é tudo que se me oferece dizer para já. Muito obrigado mais uma vez a todos e a todas pela vossa presença e por este convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se estão-me a ouvir bem? Então, pronto. Muito bem. Não estou no ecrã inteiro. Bom. Ora bem,
Este conjunto de dois números tá? Estou bem. Está a ouvir-se muito bem, está a ouvir-se muito bem. Ok, eu é que não estou a ver aqui o ecrã a funcionar como deve de ser, por isso é que eu estou aqui. Bem, mas vamos embora. Então, a minha conversa que eu queria ter convosco, mais do que propriamente uma conferência, na medida em que a posição que eu vou, digamos assim, convidar-vos para me acompanhar é uma posição interpretativa, como é próprio de um historiador, que gosta mais de interpretar do que fazer descrição de factos, e que, de certa maneira, também acompanha aquilo que nós podemos ver no conjunto dos artigos que fazem parte destes dois números. A questão que eu gostaria que, portanto, como eu disse, de vos convidar para me acompanharem no meu pensamento e no meu raciocínio e na minha interpretação é a seguinte: terá sido a Revolução Liberal de 1820 um momento fundador do atual regime em que estamos a viver, um regime liberal nas suas diversas variantes, ou terá sido um chegar de um processo cumulativo de experiências e de revoluções que levaram à Revolução? É facto que isto tem consequências, porque se tiver consequências, se for de facto um momento fundador, quer dizer que foi uma ruptura no processo histórico e, portanto, estamos perante qualquer coisa de surpreendente, qualquer coisa que não estava, digamos assim, previsto ou não era expectável. Se porventura olharmos para a Revolução de 1820 como um processo cumulativo de um feixe de várias revoluções, nós estaremos perante uma situação que, sem desvalorizar a Revolução de 1820, porque apesar de tudo foi um momento de mudança, não acentua na Revolução de 1820 exclusivamente a mudança para o regime liberal. O que eu vos vou convidar para me acompanharem, então, é falar em três momentos que aconteceram antes da Revolução de 1820, que, de certa maneira, vão ser, juntamente com a Revolução, vão ser o conjunto de momentos que proporcionam a entrada no regime liberal, primeiro na monarquia liberal, até 1910, até a República, e verdadeiramente no regime onde nos encontramos ainda, que é, com todas, como eu disse, com todas as variáveis, ainda é um regime liberal. Vejamos quais são estes três momentos. O primeiro momento não é um momento criado pelos homens, não foram os homens que programaram, que projetaram, que lutaram, que fizeram um esforço para criar essa situação, mas foi um acontecimento natural. Um acontecimento natural com repercussões enormes na vida política e na vida social, que foi o terremoto de 1755. O terremoto de 1755 não foi só o terremoto, foi o tsunami e depois foi o incêndio. E o incêndio teve repercussões muito grandes para aquilo que eu gostaria de chamar a atenção, que foi a destruição dos arquivos e da documentação privada e pública decorrente exatamente dessa catástrofe que foi o incêndio. O período que nós estávamos a viver antes do terremoto era um período muito típico, era o período da política cortesã, era o período da corte joanina, de Dom João V, o palácio era o centro da vida política, era ali que se faziam, digamos, as relações entre os cortesãos e, sobretudo, entre os valimentos. O reinado de Dom João V é um reinado de valimentos, e que, portanto, é nesse jogo e nessa rede de interesses entre vários protagonistas que se desenrolavam, digamos, no espaço palaciano da corte, que estava situada, portanto, no Palácio da Ribeira, portanto, onde é hoje, digamos, onde é hoje o Terreiro do Paço, que foi completamente destruído. E além desse palácio ter sido completamente destruído,
foram também destruídos vários outros palácios de casas senhoriais e titulares. Isto desarticulou por completo toda a lógica e todo o cenário e todo o espaço político que estava construído e sobre o qual se desenrolavam todas as decisões. Para além disso, isso provocou também a fuga, a morte, evidentemente, de muitos e a fuga de outros para zonas fora da cidade. Portanto, nós poderíamos quase falar no grau zero da política. E é neste grau zero da política que se vai construir, digamos assim, uma resposta à crise provocada por fenómenos naturais, de um governo inorgânico, no qual toma, digamos assim, um protagonismo especial, não só o Sebastião José de Carvalho e Melo, mas também algumas das suas criaturas e pessoas da sua confiança, nomeadamente desembargadores que estavam na casa da suplicação, desembargadores na casa dos 35, 40 anos, portanto uma nova geração, e que estava, portanto, muito imbuída de ideias iluministas, do reformismo que estava a acontecer em toda a Europa, etc., e muito influenciado pelo camaralismo alemão e pela ciência de polícia francesa, que praticamente formaram um governo inorgânico que, com o decorrer dos acontecimentos e com a saída do monarca para o Alto da Ajuda, para aquilo que foi a Barraca Real, que também ela própria, essa barraca, não tinha condições para o protocolo, para os procedimentos, para os circuitos burocráticos que estavam estabelecidos, portanto teve que se começar tudo de novo, as reuniões com os próprios secretários de Estado ficaram confinadas a dias e a momentos oportunos. O afastamento da zona administrativa, que apesar de tudo se manteve na Baixa de Lisboa, mesmo em situações difíceis, de facto toda a zona administrativa fica afastado da corte e da capacidade de poder se relacionar com o monarca e com os seus ministros. Portanto, esta situação vai provocar aquilo que é duas tentativas para o afastamento do Sebastião José de Carvalho e Melo, uma que é logo no ano seguinte, em 1756, e que vai ter por conclusão ou por fecho uma tentativa de controle dos circuitos dentro do espaço régio, e a segunda, muito mais violenta, que é o atentado a Dom José, em 58, passado pouco tempo, e que ambos estão relacionados também com uma questão importante, que é a questão da propriedade, a questão da reconstrução da cidade de Lisboa, e aquilo que veio a acontecer, que foi a transferência da propriedade, de grande parte da propriedade, ou para fenómenos de apropriação da propriedade por parte da coroa, ou então para a venda de comerciantes com capital e com capacidade para se assenhorearem dessas propriedades que estavam na posse de muitos que estavam ligados ao antigo regime. Portanto, esta situação vai proporcionar, é esta situação que vai proporcionar aquilo que foi a segunda revolução, que é a Revolução Josefina e Mariano-Joanina, isto é, o reinado de Dom José e o reinado de Dona Maria. Portanto, ao contrário de algumas versões que ainda correm, já com menos enfatizadas, mas que ainda correm, que é a questão da viradeira de Dona Maria. Não há viradeira nenhuma, como é evidente, há alguns reparos à aristocracia,
de algumas, e à Igreja, de algumas situações que foram menos confortáveis criadas pelo pombalismo, mas o que é facto é que Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Luís Pinto de Sousa Coutinho, José de Seabra da Silva, são nomes reformistas, são homens que continuaram, intensificaram, consolidaram toda a dinâmica reformista que foi iniciada durante o período josefino. Portanto, a sociedade mudou muito. A questão do desenvolvimento da ciência, a questão do valor que se passou a dar ao trabalho, a questão do apoio que a coroa passou a dedicar às questões sociais para expropriar, de certa maneira, a Igreja desse protagonismo. A própria reforma que é feita nos conventos e nos mosteiros, que se fala pouco e que se acentua muito mais a obra dos liberais, mas essa reforma é feita exatamente neste período. Muitos conventos e mosteiros fecham, outros são transferidos para outros conventos, há uma reorganização, há um saneamento das contas. E, portanto, há também um trabalho notável no campo da criação de uma colaboração e do entrosamento das ciências na Academia Real das Ciências, o desenvolvimento das estradas, as primeiras estradas que são feitas de ligação de Lisboa ao Porto de Coimbra, aquilo que é o trabalho notável do Intendente-Geral da Polícia no que diz respeito à reorganização do trabalho agrícola também, já para não falar naquilo que é mais conhecido, que é o trabalho da Casa Pia de Lisboa. O desenvolvimento da indústria, portanto, são lançados grandes projetos de desenvolvimento industrial, de lanifícios, de produção, de exploração de minas, de metais, de desenvolvimento da floresta. São enviados muitos especialistas para o estrangeiro para se formarem e especializarem em áreas, digamos, típicas, para poder acelerar este desenvolvimento económico. Ou seja, esta é de facto uma enorme revolução que vai traduzir-se naquilo que é, ao final do século XVIII, os pormenores, mais pormenores desta Revolução Josefina e Mariano-Joanina estão no texto que está disponível também na página dos arquivos, sobre esta conversa que eu estou a ter convosco, e não há dúvida nenhuma que no final do século XVIII, a sociedade e o sistema político são muito diferentes daqueles que terminaram o reinado de Dom João V. E, portanto, esta dinâmica de acelerar uma mudança assente no iluminismo, no racionalismo, naquilo que é a luta por criar melhores condições para uma população que está portanto, que está motivada, ou que se procura motivar para a riqueza e para o trabalho, estava de facto num caminho de grande desenvolvimento. Todos sabemos que as contas que são possíveis de fazer no final do século XVIII já são muito favoráveis a Portugal. O déficit das contas públicas e os saldos do comércio externo traduzem bem, digamos, o resultado de toda esta dinâmica que estava a ser criada, até que, enfim, chegamos àquilo que é a terceira revolução. E eu aqui entendo, que eu gostaria de chamar a atenção que eu entendo a revolução aqui como momentos que provocaram, que acionaram grandes transformações na sociedade e que mudaram, portanto, a sociedade, ou contribuíram para uma mudança, até que chegámos à terceira grande revolução, que é, de facto, as invasões francesas.
Eu sei que ultimamente já se tem dado mais importância às invasões francesas por vários motivos, mas eu gostaria de chamar a atenção da importância das invasões francesas para a Revolução de 1820, tendo em atenção, sobretudo, dois fenómenos. O primeiro foi uma experiência coletiva única na história de Portugal, que vai criar uma consciência coletiva, cujos efeitos vão ser fundamentais para a Revolução de 1820. Quais são esses efeitos? Bom, mercê daquilo que foi a extinção da Casa de Bragança e a extensão da regência por Junot no início de 1808, já com a família real no Brasil, e a constituição de um governo francês, assistiu-se àquilo que foram manifestações não patrióticas de alguns elementos da junta que passaram a colaborar com o invasor, com o Junot. Outros desertaram, fugiram, e não falo só daqueles que faziam parte da junta, mas dos próprios secretários de Estado que tinham sido nomeados na altura em que o Dom João V foi para o Brasil, fugiu para o Brasil. E face a isso, há um levantamento popular que está hoje bastante bem estudado e que se traduz em duas grandes manifestações. Uma manifestação que é, sobretudo, mais institucionalizada, que foi a formação de juntas nas sedes dos concelhos e nas sedes das comarcas, juntas governamentais, que foram eleitas em assembleias populares, embora obedecessem a critérios institucionais, porque obedeceram a critérios de constituição daquilo que era o modelo das cortes, isto é, foram eleitas pessoas para representar o clero, foram eleitas pessoas para representar o povo, foram eleitas pessoas para representar a nobreza, e, portanto, o modelo é um modelo muito próximo da constituição das antigas cortes. Só que elas foram legitimadas em assembleias populares e tomaram conta dos municípios, porque os municípios não estavam a responder também por várias oscilações de compromissos com os franceses, por incapacidades, e estas juntas governativas tomaram conta de muitos concelhos e nas sedes das comarcas fizeram ainda mais, tomaram conta da organização militar e, portanto, tentaram formar batalhões de resistência aos franceses sem os comandos militares tradicionais. Portanto, nós estamos aqui em presença de uma constituição, de um poder que não está legitimado pelo rei, nem pelo regime, mas está legitimado agora por um movimento popular, embora ele estivesse a ser, de certa maneira, enquadrado do ponto de vista institucional. O segundo fenómeno mais complicado para o regime, porque esse põe mesmo em causa o próprio regime monárquico, foi o levantamento do povo popular que também formou juntas governativas, mas não institucionalizadas. Portanto, foi gente do povo, com aquilo que o Vasco Polido Valente descreve no seu livro O Povo em Armas, que talvez, sem podermos estar a fazer uma afirmação categórica, mas muito próxima dessa ideia, talvez tenha sido o levantamento popular maior de toda a história de Portugal. E esse levantamento popular vai ter muitas consequências, vai ser alimentado por mitos, dos quais dois mitos que vão ser dinamizadores deste movimento, que é o mito religioso. Normalmente estas movimentações são feitas
de acordo com manifestações de alguém que viu um sinal no céu, que viu manifestações de proteção divina e que vem, portanto, dizer que se pode atuar, que se pode agir porque estavam protegidos por Deus, muito semelhantes àquilo que já tinha sido experimentado na história de Portugal com os célebres milagres de Ourique, por exemplo, um deles, e uma outra que é uma alimentação do mito sebástico, quer dizer, torna outra vez a ser muito, muito vivo essa ideia de que haverá alguém que virá para resgatar Portugal desta invasão, desta perda de liberdade e, portanto, desta opressão. De tal maneira que estes dois movimentos, quer as juntas institucionais, quer as próprias juntas populares, foram de tal maneira eficientes que quando os ingleses desembarcam cá, as tropas, o trabalho estava muito facilitado pelo combate que já tinha sido dado às tropas francesas. E o problema que se colocou de seguida era de que forma é que se consegue agora enquadrar e de certa maneira controlar estes movimentos, alguns verdadeiramente desorganizados e incontroláveis, que poderiam causar, portanto, algum perigo para o próprio regime monárquico. Certo é que algumas coisas ficaram completamente demonstráveis e que, portanto, não eram questões de palavras nem de ideias, foram coisas que aconteceram. A primeira coisa que aconteceu é que ficou demonstrado e ficou evidente de que era possível exercer o poder e tomar conta do poder sem a tutela do monarca e da monarquia, e da Casa Real, e da coroa. Isso ficou demonstrado. Ficou demonstrado que também pelas movimentações mais radicais populares, ficou demonstrado que também era possível conseguir governar sem a tutela do próprio regime monárquico. E que, portanto, haveria outras saídas, outras opções que poderiam ser tomadas para governar Portugal. Ou seja, tudo isto levava a uma de duas coisas. Ou o regresso imediato do rei para poder, de certa maneira, enquadrar esta situação e poder dar uma resposta nas poucas possibilidades que ainda tinha de poder resgatar o regime, ou então haver mesmo a saída para uma solução nova. Muitos daqueles que estiveram nas juntas populares e que estiveram nas juntas governativas, vamos encontrar esses nomes como elementos combatentes da Revolução de 1820, de 24 de agosto de 1820. A consequência da saída dos militares de Santo Ovídio e depois as movimentações militares e populares de apoio à Revolução, nós vamos encontrar muitas pessoas que estiveram nessas movimentações contra os franceses e, portanto, caldeando e trazendo essa experiência militar, política e social para aquilo que era agora uma revolução mais enquadrada do ponto de vista de líderes e do ponto de vista dos militares. A outra consequência das invasões, e portanto as invasões desempenham aqui um papel bastante importante nesta conjuntura, foi exatamente o convívio que se estabeleceu, evidentemente era inevitável, o convívio que se estabeleceu com alguns soldados portugueses e franceses, quer em situações de conflito, quer em situações de partilha de problemas, o contacto com as elites francesas e as elites portuguesas, e, portanto, a contaminação daquilo que era
o projeto napoleónico do ponto de vista constitucional. Digamos que o regime napoleónico, uma das maiores ofensivas que teve, portanto, para toda a Europa, foi semear constituições por todo o lado e, portanto, propagar, portanto, esta ideia política de que os novos regimes deveriam estar caucionados e deviam estar assentes em projetos constitucionais. Esta é uma ideia napoleónica e que também foi aqui bem recebida, até inclusivamente, mesmo algumas elites portuguesas se ofereceram para trabalhar com o Junot num projeto constitucional e pedir ao próprio imperador para que ele pudesse caucionar e pudesse legitimar uma Constituição para Portugal. Tudo isto vai desembocar na Revolução de 1820 e vai manifestar-se, tudo isto vai se manifestar em várias tendências que encontraremos no grupo dos liberais. Portanto, não há um grupo de liberais, há vários grupos de liberais com influências e com projetos próprios. Por exemplo, temos um grupo de liberais que são claramente influenciados por esta versão popular. Esta versão popular de que o poder está no povo. O povo é que deve legitimar quem exerce o seu poder. E, portanto, este grupo de liberais influenciados por esta versão popular era numeroso nas constituintes e nas cortes extraordinárias, de tal maneira que era numeroso que foi esse grupo que ganhou e que nas votações e que conseguiu que na Constituição de 1822 ficasse bem explícito uma série de orientações, uma série de princípios de fundamentação popular. E que a versão inicial do projeto de Constituição, que tinha sido entregue em julho de 1821 nas Cortes, onde estava um dos líderes, que era o Manuel Fernandes Tomás, foi derrotada nas Cortes Extraordinárias. Esta versão popular traduz-se, portanto, na ideia de uma nova concepção de representatividade política. Portanto, quanto mais eleições houver, quanto mais os eleitores forem alargados o leque de votação daqueles que podem votar, mais legítimo é o poder que sai dessas eleições. Por isso, quando nós vemos, no que diz respeito, por exemplo, aos juízes, a versão dos juízes eletivos, contrariamente aos juízes letrados, foi uma versão claramente de vitória desta facção radical popular. No que diz respeito a uma outra facção mais moderada dos liberais, vão-se radicar no reformismo que vem do tempo de Dom José e de Dona Maria. Portanto, eles revêem-se muito naquilo que são as dinâmicas reformistas iniciadas sobre o signo das luzes e do iluminismo, e mantém, o Manuel Fernandes Tomás é um deles, por exemplo, para falar, o próprio Borges Carneiro, também, o Girão, são deputados que são moderados, procuram uma síntese entre aquilo que é o recurso à legitimação popular, mas ao filtro eletista daqueles que têm mais saber, mais conhecimento, que podem, de certa maneira, saber melhor governar e dirigir o país. E esta versão, portanto, mais moderada, é uma versão que na primeira onda da Revolução claramente perde, mas na segunda onda da Revolução de 1820 ganha. E é esta facção a que nós podemos dizer que está ligada à vitória da Carta Constitucional.
é engraçado aqui notar como a versão popular que tanto se legitimava no voto popular e de que o poder devia estar enraizado nas decisões do povo, vai ver a sua Constituição, que tinha sido votada e tinha sido concebida por deputados eleitos, vai ver essa Constituição apenas a vigorar durante alguns meses, para depois ter a Carta Constitucional a ser outorgada pelo rei e não saída de um grupo de deputados eleitos. Portanto, a Carta Constitucional não está legitimada no povo, está legitimada no poder do monarca. Foi o monarca que decidiu outorgar, não foram os deputados que decidiram aprovar. E é esse documento, que é a Carta Constitucional, que vai vigorar durante toda a monarquia constitucional, a partir do golpe de Costa Cabral de 1842. Portanto, a partir dessa altura, com alguns altos e baixos, depois a Carta também, como sabem, a Carta vai ser interrompida por aquilo que é a terceira facção dos liberais, que é a facção, são duas, uma que é contra-revolucionária, claramente, é a facção daqueles que não querem, que resulta da Revolução de 1820, resulta o movimento contra-revolucionário, portanto, querem voltar novamente ao regime das cortes, ao regime monárquico, ao trono e ao altar, e que está ligada a uma facção conservadora, bastante conservadora, de deputados, que embora queiram a alteração do regime, portanto, outra das fações, embora queira a alteração do regime, querem uma alteração muito mitigada, e que se revém muito naquilo que vai ser o poder moderador do rei e aquilo que vai ser também o papel da Câmara dos Pares. Tanto o poder moderador do rei como o papel da Câmara dos Pares não resulta da legitimação popular, mas resulta de legitimações aristocráticas e eletistas. Portanto, e monárquicas no sentido mais próximo do regime. Será este caldo, digamos assim, de conflitualidades entre os liberais, que se revêem naquilo que foram as revoluções que eu chamei a atenção anteriores, o terremoto por despolutar toda esta movimentação, as reformas iluministas josefinas e mariano-joaninas e as invasões francesas. É deste conjunto de vários fechos políticos, de várias manifestações políticas, que nós vamos encontrar depois tudo isso manifestado e evidenciado naquilo que vai ser a luta liberal entre 1820 e 1842, passando pela Guerra Civil, passando pelo miguelismo, passando pelo governo no exílio dos Açores e depois consolidando o regime através da aplicação da Carta Constitucional por Costa Cabral, do golpe em 42, e que mais se manteve até ao final da monarquia constitucional. Portanto, as ideias que eu gostava de vos chamar a atenção é de que olhar para o rei já como, não como um pai, nem como um guardador de rebanho, imagens muito típicas do antigo regime, do regime cooperativo, e olhar para o reino como um conjunto de ovelhas ou como um conjunto de vassalos, é evidente que esta imagem já tinha sido alterada durante o Estado de Polícia, a partir do pombalismo, e esta ideia já tinha sido alterada exatamente porque tinha sido substituída por duas outras imagens. Em lugar de vassalos e de rebanhos, nós tínhamos com muita frequência a aplicação da palavra população e cidadão.
mas sobretudo a palavra de população. População é um conjunto, já não é um conjunto de vassalos, mas é um conjunto de cidadãos que esperam, agora não esperam de um pai protetor, mas esperam de um Estado, de um poder político que tenha desígnios, que tenha projetos para o bem-estar dessa população. Por isso, nós vamos verificar que tanta importância foi dada à questão da saúde, por exemplo, porque um dos bem-estares da população é, de facto, a população viver mais tempo e viver com mais saúde, e foi provavelmente um dos períodos de maior crescimento e desenvolvimento da medicina, da farmacologia, da botânica, da organização hospitalar, etc., que assistimos nos finais do século XVIII. As célebres descobertas e aplicações do Instituto Vacínico, por exemplo, que coloca Portugal à frente das nações mais adiantadas e mais civilizadas, e que vai ter repercussões mais tarde, no século XIX, com aquilo que é a evolução da própria medicina e dos estudos da medicina. Portanto, significa que esta ideia não é tanto a invenção que os liberais fizeram do antigo regime, no sentido de diabolizar o antigo regime como a época das trevas, mas é interessante que esta diabolização do antigo regime e da época das trevas não se referia a todo o antigo regime, mas referia sobretudo ao século XVIII, porque a ideia dos nossos liberais mais moderados, e não da versão mais popular, era a recuperação das cortes como o exercício do poder legitimado pela representatividade do povo e das três ordens, do clero, da nobreza e do povo, e, portanto, era uma recuperação dessa imagem, e, portanto, era mais um combate em relação ao século XVIII e àquilo que se poderia ter chamado por absolutismo, ou considerado por absolutismo. Ou seja, mas, de qualquer maneira, vamos encontrar uma situação muito interessante, que é em todos os debates parlamentares, até durante a primeira metade do século XIX, vamos encontrar com imensa frequência a invocação de deputados, quer da ala moderada, quer mesmo da ala mais radical, invocação sobre o regime, sobre o período reformista, quer de Dom José, do período pombalino, quer do período mariano, a invocar estes períodos como grandes períodos de reforma, que devem ser exemplo para nós podermos seguir para o futuro, e que traduzem uma contradição, um paradoxo entre as críticas desenfreadas que eram feitas ao antigo regime e, ao mesmo tempo, a evocação de algumas reformas e algumas dinâmicas que deveriam ser imitadas como exemplares. Portanto, e para terminar, eu gostava só, portanto, esta pequena conversa convosco, que era para enquadrar estes números evocativos da Revolução de 1820, que traduzem bem esta miscelânea, que traduzem bem esta confluência de vários feixes que fizeram a Revolução de 1820, e que é perigoso do ponto de vista historiográfico e mesmo até do ponto de vista da própria revalorização ou até, se quisermos, só valorização do nosso regime contemporâneo, acentuarmos tudo como um momento fundador na Revolução de 1820. A Revolução de 1820 foi um dos momentos, não foi o momento, mas foi um dos momentos em que contribuiu para este regime onde nós estamos, que é um regime em que se procura, de facto, os pesos e os contrapesos do exercício do poder, a legitimação do direito e, portanto, aquilo que é
a escolha dos atores políticos através de atos eleitorais. Muito embora a gente saiba depois como é que aconteceram esses atos eleitorais e muito embora a gente saiba também que as críticas que os liberais fizeram ao antigo regime também não eram corretas, na medida em que muitas eleições ocorreram no antigo regime, muitas eleições foram feitas de forma indireta e por vários filtros sociais e políticos, coisa que os liberais acabaram também depois por fazer e, de certa maneira, imitar. Pronto, era isto que eu queria dizer, era isto que eu queria, de certa maneira, fechar este magnífico trabalho realizado pelo Arquivo Municipal de Lisboa, com quem colaborei com muito prazer e que penso que o trabalho que nós deixamos, a partir de hoje, para a comunidade científica e para a historiografia oitocentista, me parece que tem algum valor, tem algum contributo inovador em alguns aspectos e que, portanto, nos orgulha a todos e nos honra por estarmos nestas comemorações dos 200 anos da Revolução de 1820. Helena, pode tomar a palavra, se quiser. Não sei se me ouvem. Se calhar até com um bocadinho de eco, não? Não sei se me conseguem ouvir, porque está melhor. Pronto, eu penso que há pouco houve um problema técnico, tanto com a imagem como com o som, que penso que finalmente conseguimos ultrapassar a tempo. Ainda também de poder aproveitar aqui, de usufruir de participar aqui nesta conferência, que nos foi proporcionada pelo professor José Subtil, a quem agradeço. E agradeço também à Universidade Autónoma, aqui representada pelo professor Dr. José Guilherme Vitorino. Eu penso que terá havido aqui algum problema de som no início desta conferência e em sequência disso não gostaria de deixar aqui, antes de encerrar esta sessão, alguma informação em relação a estes números dos cadernos que estamos agora a lançar. Portanto, é uma edição especial, estes números dos cadernos do Arquivo Municipal que são dedicados aos 200 anos da Revolução Liberal. É uma edição especial porque, por um conjunto de circunstâncias, desde logo porque é uma temática que justificou a existência de 2 números dos nossos cadernos dedicados a este tema, pelo grande número de artigos que esta COL angariou, portanto, pelo muito interesse que suscitou na comunidade científica e académica. Portanto, é uma edição especial também porque, excepcionalmente, ela é impressa. Habitualmente, como sabemos, os cadernos do Arquivo Municipal estão disponíveis apenas no sítio do arquivo, no site do Arquivo Municipal. Aqui entendeu-se que se justificava fazer uma edição impressa de forma simbólica apenas em 200 exemplares que não estarão para venda ao público, serão apenas para distribuição gratuita junto das universidades e das bibliotecas para que possa ser usufruída por um grande número de interessados. Esta edição impressa tem o patrocínio exclusivo da Universidade Autónoma, a quem também volto a agradecer a adesão também a este projeto e juntar-se a nós, portanto, na colaboração e no apoio a este projeto que permitiu então imprimir estes 200 números. Portanto, é o número 14 dos cadernos do Arquivo Municipal e o número 15. São 2 volumes. O número 14 encontra-se já disponível no site. O número 15 estará disponível a partir de janeiro, até final de janeiro estará disponível no site do arquivo. Ambos os números estarão na plataforma Cielo no decorrer do primeiro trimestre de 2021. Dar conta ainda de que no nosso site encontra-se já disponível
o texto da conferência que o professor Subtil nos trouxe hoje para o lançamento deste número dos cadernos. Este número, estes números, também é uma edição especial na medida em que foi desenvolvida em condições um bocadinho particulares, em contexto de pandemia. Como todos sabemos, a pandemia alterou as nossas rotinas, as nossas condições de trabalho. Parte do trabalho do Arquivo Municipal que contribuiu para esta edição foi desenvolvida à distância, portanto houve aqui uma reorganização do trabalho no Arquivo Municipal, de modo que nos permitisse cumprir os compromissos que tínhamos assumido no âmbito das iniciativas que a Câmara Municipal se propôs desenvolver para evocar os 200 anos da Revolução Liberal. Os contributos do arquivo a este nível são em duas dimensões, poderei dizer assim. Por um lado, um esforço muito significativo para identificar, tratar e disponibilizar ao público as fontes que o Arquivo Municipal dispõe sobre este período e esta temática. Portanto, constituiu-se uma equipa que de há um largo tempo a esta parte, já perto de há 2 anos a esta parte, tem vindo a trabalhar de forma muito sistemática a documentação da Chancelaria Régia e da Chancelaria da Cidade e a identificar, tratar e digitalizar a documentação que está já disponível online. Este trabalho motivou-nos também a produzir um catálogo temático que abarca um período um pouco mais alargado do que só a própria Revolução Liberal, mas que permite um estudo do seu contexto. Portanto, um catálogo temático que estará disponível no início do próximo ano, estamos a ultimá-lo, e será o âmbito cronológico das invasões francesas à monarquia constitucional. Portanto, em janeiro estará já disponível, em princípio, no nosso site. Portanto, foi esta dimensão, e a outra dimensão foi realmente a produção destes 2 números dos cadernos do Arquivo Municipal, que, como é conhecido, como já referimos, contou com a coordenação científica do professor José Subtil, que muito agradeço, e que, para além de ter coordenado cientificamente, ter angariado um conjunto tão significativo de artigos para estes números, também funcionou como um fator de grande motivação da nossa equipa, que, para além do seu profissionalismo e da matéria técnica que trouxe para este trabalho, trouxe também um entusiasmo muito significativo que permitiu que fosse então um prazer produzir estes números. Pronto, queria passar então esta informação, dar conta de que o número 15 estará, o 14 já está disponível, com um conjunto de artigos. Se me permitem já agora relevar, para além dos vários artigos que são em várias áreas, nos campos da política, constitucional, institucional, social, cultural e de várias áreas do saber, digamos assim, mas evocar também aqui nas rúbricas da Documenta e da Vária, porque estão aí elencados um conjunto muito grande de fontes que podem desde já ser colocadas ao serviço da comunidade científica para aprofundar ainda mais o estudo deste período tão marcante na nossa história, como aqui ficou bem evidente pela conferência que o professor acabou de partilhar connosco. Perante isto, pronto, resta-me pedir desculpa pelos percalços técnicos que houve, portanto estamos aqui um pouco reféns da tecnologia,
e houve aqui realmente um pouco de alguma dificuldade no início, que foi felizmente superado. Agradecer mais uma vez a todos os participantes, ao professor José Subtil, ao professor Dr. José Guilherme Vitorino também, mais uma vez. Esta colaboração com as universidades é para nós sempre um momento de grande privilégio e de prazer e de crescimento e somos gratos por esses momentos. Então, agradeço a todos os que nos acompanharam, convido-vos a ler os artigos que estão já disponíveis e estar atentos. No próximo mês terão mais um conjunto deles integrados no número 15 dos nossos cadernos. Foi um prazer, muito obrigada a todos e até breve, fiquem todos bem. Até breve. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. E um muito bom ano de 2021. Muito obrigado, igualmente. Obrigado. Todos. Parabéns. Obrigada. Boa tarde.